E existem diversas correntes dentro do anarquismo, como, por exemplo, o anarcocapitalismo, o que acaba parecendo ser um contrassenso. O senhor pode dar alguns exemplos dessas diferentes linhas? Primeiro, assim, o anarcocapitalismo não é uma posição anarquista. O anarcocapitalismo é a posição da direita americana, não é? Que quer levar ao limite o estado mínimo, não é? Isso é, eles querem afirmar ao limite da direita, não é, a questão do Estado, não é? Limitar o Estado ao seu mínimo necessário. Então, eu afirmo de maneira clara e absoluta que a direita norte-americana, o anarcocapitalismo, é uma política de direita. O anarquismo é levar ao limite as práticas de esquerda. Né? Dizem que essa distinção morreu, mas ela está sempre presente nas discussões políticas. Então, a autogestão, o anarquismo, é um princípio de não regulação autoritária da vida, onde as comunidades se autorregulem, onde elas se federalizem. Então, é preciso ter claro assim, que o anarcocapitalismo não é um princípio libertário, é um princípio de livre expansão do capital. O anarquismo, a autogestão, é um regime de livre expansão da liberdade, não é? Dos coletivos, e não do capital das corporações. Então, há uma confusão absoluta em imaginar que o anarcocapitalismo, isso é o regime das corporações livres e expandidas, tem algum princípio de liberdade. Ao contrário, não é? A autoridade se estabelece de duas formas, ou mediante o capital ou mediante o Estado. Não é? As duas formas criam autoridade, criam heterogestão. O princípio anarquista se contrapõe tanto ao regime do capital quanto ao regime do Estado. Então ele põe em xeque a heterogestão do capital, a heterogestão do Estado. Esse aqui fala das múltiplas possibilidades do anarquismo. Isso. Se nós pensarmos no mundo contemporâneo, você tem 4 tipos de dimensões contemporâneas do anarquismo. A primeira é o movimento passe livre, não é? Que é uma afirmação de que no mundo da livre circulação não se deve cobrar por passagens e transportes públicos. Se eles são públicos, efetivamente, não é? Eles devem ser gratuitos, porque nós já pagamos e recolhemos diversos milhares de impostos para os estados, né? Nacionais, federados e municipais. Então, o movimento passe livre é um tipo de discussão da circulação no espaço aberto do mundo contemporâneo que questiona e afirma o transporte público, não é? Quando você cobra passagens, você afirma que o transporte é estatal, não é? Quando o transporte público cobra passagem, na verdade o que está afirmando é que o transporte é estatal, não é? Porque se fosse público, não, ele seria gratuito, não é? Então, tem essa primeira dimensão do movimento passe livre. O segundo movimento é a afirmação da vinculação do anarquismo com o movimento social, basicamente as ocupações urbanas que acontecem nas cidades, nas metrópoles brasileiras. A FARJ hoje, a Fundação Anarquista do Rio de Janeiro, Federação Anarquista do Rio de Janeiro, é o principal movimento que lidera essa discussão sobre anarquismo e ocupação urbana. Então, há ocupação de espaços urbanos ociosos, não utilizados, e há, nesse sentido, uma aproximação do movimento social com o anarquismo novamente, algo que se perdeu nas últimas décadas. A terceira dimensão do anarquismo contemporâneo é a pedagogia libertária. É você discutir educação não escolar. É se pôr em xeque a escolarização, se pôr em xeque a escola, a universidade, esses espaços onde vigora a disciplina, onde vigora a obediência. Pedagogia libertária são movimentos de formação pedagógica não disciplinares, não é? Onde não vigora a obediência, onde você pode ter um livre acesso ao conhecimento, né? E a grande tradição do anarquismo são as universidades livres, não é? Não tem prova, não tem diploma, não é? E nem tem, às vezes nem precisa mesmo de professor, porque, né, realmente o professor é um ser, né, disciplinar, né, e obediente que cria cada vez mais uma disciplina. E o último movimento, do qual eu sou um dos participantes, é o que a gente chama de anarco-abolicionismo. É a afirmação de que é preciso acabar com as prisões. Se no século XIX a discussão fundamental era acabar com a escravidão, acabar com o escravismo no país, nos últimos 40, 50 anos temos afirmado que é preciso acabar com as prisões, porque lá vigora todo tipo de violência física, mental, psicológica, e a prisão, que seria uma saída para o capitalismo, é o seu algoz. Não? Então é preciso pensar contra as prisões, contra todos os espaços onde o corpo seja dominado por técnicas, não é, de vigilância e obediência, não é,
que se estabelece nas fábricas, nas escolas, nos quartéis, manicômios, hospitais e prisões. O anarquismo e o comunismo são duas correntes políticas revolucionárias. Qual a diferença entre elas? Primeiro, eu acho assim, que o comunismo nunca foi revolucionário. Se você pegar o que se fez na Rússia, o que se fez em Cuba, né, o que se fez na Coreia do Norte, não é? E você pegar alguns pensadores comunistas, como Fernando Henrique Cardoso, Jadir Seu, você vê o quanto o comunismo não é revolucionário. Ao contrário, ele é reacionário. Não é? Então, eu queria afirmar de maneira absoluta o quanto os comunistas e as ideias dos comunismos autoritários foram prejudiciais ao longo do século XX. Criaram morticínios gerais, criaram estatismos absurdos e absolutos. Então, assim, eu acho que não há nenhuma proximidade entre o ideário anarquista e o ideário comunista. O ideário anarquista questiona a autoridade. Ele afirma que é necessário uma auto-organização dos coletivos para nos federarmos de maneira livre e aberta. O comunismo afirma o princípio do Estado como fundamental, como lógica da sociedade necessária para a relação social contemporânea, moderna e contemporânea. Portanto, é um absurdo, não é, afirmar a lógica do Estado em pleno século XXI. Então, eu não vejo nenhuma proximidade entre as afirmações comunistas e as afirmações anarquistas. Eu vejo, na verdade, que o anarquismo tem dois inimigos evidentes. Os anarcocapitalistas, os que defendem as lógicas das corporações de maneira absoluta, e aqueles que sonham um dia em ser líderes comunistas de uma vanguarda revolucionária. Os libertários afirmam de maneira absoluta que é preciso a autogestão, a autorreferência e a autoconstituição. Portanto, recusamos de maneira absoluta a heterogestão, não é? Ou a obediência como norma razoável para o século XXI. E o senhor não acha uma ironia a subversão de ícones revolucionários como o A do anarquismo ou a famosa imagem de Che sendo transformados em produtos de consumo de massa? Não vejo ironia. Eu vejo como o capitalismo utiliza as críticas fundamentais ao sistema para criar mercadorias. Mas se nós somos mercadorias, imagine as logomarcas, não é? Que se instituem na história. Então, isso mostra quanto o capitalismo e as lógicas do capital são vigorosas e quanto elas precisam ser delimitadas, investigadas, observadas e analisadas. E só com uma investigação clara das coisas é possível criar mais liberdade. O que eu vejo claramente estabelecido é que temos duas lógicas possíveis de vida coletiva. Uma que afirma ou o capital ou o Estado. É uma lógica que sempre afirma mais autoridade como princípio de gestão da vida. E é possível pensar de outras formas, ainda que isso seja difícil para a maioria das pessoas no planeta, que é possível viver com mais liberdade. É possível instituir entre si, consigo e com os outros, práticas de autogestão, né, de investimento, de autopercepção da vida. E aí você pode pensar de alguma forma em mais liberdade. Enquanto você instaurar no outro um acontecimento, não é? No outro autoritário um acontecimento necessário, viveremos, não é, como consumidores, eleitores e telespectadores.